Bom, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Hoje a gente recebe os Drs. Rômulo e Guilherme, falar um pouco sobre a parte de patologia, deixar eles se apresentarem. Tranquilo? Boa tarde, beleza? Boa tarde, tudo bem? Começar? Então, obrigado aí, André, pelo convite. Ter esse espaço aí para a gente poder falar um pouquinho sobre a nossa especialidade, né? Então, meu nome é Guilherme, eu formei em veterinária na UPS em 2012, fiz minha residência, mestrado, doutorado na UNB, né, na área de patologia. Atualmente sou docente na UPS e atuo também como patologista no Laboratório Stopato e possuo também o título de especialista em patologia pela Associação Brasileira de Patologia Veterinária. E é isso, esse mini currículo aí. Nossa, caraca. É melhor ter começado, né? Bom, meu nome é Rômulo Santos, ingressei na faculdade em 2003, finalizei em 2007, fiz residência lá na UPS também, né? Em 2009, finalizei a residência, né? Entrei no mestrado em 2010 ou 2011, alguma coisa assim, na UNB, finalizei. E aí, desde 2010 que começou todo o trâmite da correria do que hoje a gente conhece como o laboratório em si, né? O laboratório Stopato. E é isso. E como é que é o trabalho? Vocês trabalham com a patologia, só para a gente poder diferenciar um pouco, que é completamente diferente de patologia clínica, correto? Uhum. Na realidade, isso é uma coisa que a gente até brinca que o serviço de anatomia patológica ele é muito mal vendido, vamos colocar assim, na cadeira acadêmica, né? Então é algo que a gente até tenta reformular nesses casos de docência, o Guilherme na UPS e eu atualmente na Universidade Católica, de explicar para eles que tudo tem a sua importância, clínica é soberana, mas tudo se encaixa, uma coisa se complementa a outra, e se faz necessário entender a real significado da patologia, mas não a patologia como o exame de sangue, exame urinário, né, a urinálise, o bioquímico, tudo que isso aí seria a parte de patologia clínica, e sim a importância da anatomia patológica mesmo, histologia, histopatologia, citopatologia, análise necroscópica, com o intuito de saber como enviar, o que esperar realmente disso. Acaba que essa confusão ocorre muito pelo fato de ter uma grande bagagem de doenças que os professores às vezes têm que passar em um curto espaço de tempo e algumas informações básicas de realmente entendimento da área não é repassado para o aluno. Então acaba que ele não vê muito função, não entende muito o para quê daquilo, e engloba tudo no algo que é mais palpável, que é a patologia clínica, né? Então, tudo que está relacionado à patologia meio que engloba de uma forma geral. E aí essa confusão acaba existindo, porque quando a gente fala em anatomia patológica e patologia clínica, são ramos bem distintos, né? E como é que foi até vocês montarem o Stopato? Cara, surgiu da necessidade de arrumar emprego, né? No bem da verdade, o pessoal fica, um sonho, né? Eu tenho meio uma fobia de romantização das coisas. Até a escolha da veterinária foi algo que, você tem que escolher alguma coisa no passe. Eu falei, cara, não sei, só queria andar de skate e escutar rock, né? E aí aconteceu de escolher a veterinária, entrar na veterinária, e a gente sempre entra gostando da clínica médica, né, que é o mais falado, né, que é aquele, qual é a sua religião? O cara não é nada, mas ele fala que é católico, né, para não ser inserido em um grupo. Então você fala, eu gosto de clínica médica. Aí comecei a ter contato com a patologia, ver como é que funcionava a patologia e tudo, mas volto a dizer, não via uma perspectiva de trabalho na patologia em si, né, porque a patologia para mim era aula, várias informações, patogenia, matéria difícil e tudo. E aí acabou a faculdade. E aí, nesse período de acabar a faculdade, como boa parte do pessoal de 2007 ali, ou antes disso mesmo, tava tendo o boom da residência, quem era o residente era uma coisa meio idolatrada. E eu falei, cara, eu vou prestar residência. Só que eu prestei residência em clínica médica, né? Eu prestei em alguns lugares, aí passei num lugar fora de Brasília,
em Viçosa, só que eles disponibilizavam somente a casa. Você tinha que fazer toda a correria por fora. Eu falei, cara, não tem condições, vou ter que tentar aqui em Brasília. Não passei em Brasília e ficou naquele, e agora? O que eu vou ser quando crescer, né? E aí, o que aconteceu foi que o professor Vécio e o professor Fabiano me convidou, né, entra aqui, o pessoal não teve candidato, entra aqui para fazer na patologia e tal. Eu falei, não sei nem olhar histologia, gosto de macro. Tá disposto a aprender? Tô. Então, beleza, bora lá. E aí começou a surgir aquele embrião ali do que era a patologia e tudo. Mas mesmo assim, numa área muito acadêmica, né? Numa área, não tinha um envolvimento na área comercial em si. Para não falar que foi isso, teve uma necrópsia que eu fui fazer a campo na época da residência e mesmo assim tomamos um cano. Então, minha experiência particular não foi, na iniciativa privada, não foi muito boa. E nesse entre de terminar a residência e o que vai ser quando crescer, que aí rolou a possibilidade de fazer o mestrado e conhecer pessoas. Aí teve uma empresa inicial, né, que mexia com especialidade, sugeriu o convite, e aí comecei a aumentar o contato com as pessoas e tudo. Começaram a surgir alguns clientes. E aí começou a estruturar a parte no papel mesmo do laboratório de anatomia patológica, qual que seria o nome, né? Até conversei com meu irmão que sugeriu assim, o nome, né? Falei, pô, que pode ser, beleza, eu tava aceitando qualquer coisa, né? E aí nisso, indo lá, eu conheci o Guilherme em 2009, e aí quando acontecia a necrópsia, sábado, domingo, eu falei, e aí, tem necrópsia, tá a fim de ir? Bora. Eu falei, cara, quer ir fazer necrópsia sábado? Não quer fazer necrópsia domingo, não sei o quê. Começou a acompanhar e foi indo, e desde então, aí ele fala da situação dele aí. Eu tive o primeiro contato, a maioria das pessoas tem primeiro contato com patologia na faculdade, né? Então eu tive em 2009, foi onde eu conheci ele, na época eu era aluno, ele era residente, e a maioria das pessoas que escolhem patologia são aquelas pessoas que gostam de café, biscoito e lugar escuro, né? Que é bem assim o nosso laboratório, né? As pessoas querem conhecer, a gente fala, não, mas é um subsolo, sabe? É uma coisa meio macabra. E são poucas as pessoas, né? A gente na docência agora, a gente observa que são poucas as que gostam de patologia. Depois de muitos anos a gente descobre por quê, né? Porque é uma área que requer muito conhecimento, né? E de várias espécies e de várias áreas, né? Então a gente pega casos onde a gente tem que voltar atrás nas aulas de anatomia, histologia, farmacologia, microbiologia. Então nem todos têm essa vontade e esse empenho. E realmente a patologia começou a cair a ficha do que fazer na patologia quando eu estava fazendo minhas pós-graduações, né? Porque, como o Romulo falou, o caminho da patologia ou é docência ou é você tentar entrar num laboratório, né? E eu entrei direto na residência, nem pensei muito, assim. Gostava também da parte clínica, mas a parte de patologia foi a que mais chamou atenção. Fiz toda a minha pós-graduação direto, né? Porque fazer pós-graduação a gente brinca que é igual bicicleta, se você parar você cai e aí é difícil você voltar. Então tem que emendar mesmo, é um processo muito enriquecedor, mas é complicado, né? Fazer ciência no país hoje em dia é extremamente difícil. Então, como eu também não tinha muito tempo, eu ajudava o Rômulo de vez em quando, até que surgiu realmente o convite, né, de entrar na sociedade, e hoje nós somos 4 patologistas, né? Os 4 com graduação, pós-graduação voltada nessa área. Então são 4 pessoas que tem o total domínio e assim, a convivência ela é muito boa lá no laboratório, né, que é o André Leonardo e a Letícia. E aí surgiu o convite do Romo, eu resolvi, né, entrar, né, nessa parte da sociedade, e hoje em dia não me vejo fazendo outra coisa em outro local, né? Foi algo relativamente muito... E o que estavam comentando é que acaba que vocês têm que ter um conhecimento bem amplo de tudo, né? Porque não é só chegar a peça lá e vocês olhar e falar deve ser isso ou isso. Uhum. Vocês têm que ter esse conhecimento. Na semana passada, inclusive, foi passada, a gente estava no zoológico fazendo necrópsia, de uma cobra e de um cervídeo. Então, assim,
A grande maioria das nossas amostras são de pequenos animais, né? Eventualmente a gente tem grandes, silvestres e peixes, né? Peixes já entram no silvestre. Muito diferente. É diferente. E aí, assim, a gente tem que tentar entender de tudo, né? Dentro das nossas limitações. Né? E entender também o lado interpessoal, porque às vezes as pessoas falam que o patologista ele é muito, muito fechado, que geralmente não dá feedback, que só quer saber do microscópio. Mas a maioria das pessoas não vem conversar com a gente. Quando as pessoas vêm conversar com a gente, elas veem realmente que a gente tem muito a complementar no diagnóstico, o diagnóstico multidisciplinar. Né? Hoje de manhã eu mesmo estava dando palestra e enfocando para os alunos que o diagnóstico em si não é a macro, a micro, é um diagnóstico multidisciplinar. Eu dependo de uma informação clínica, eu dependo de uma informação hematológica, né, farmacológica, em muitos casos que a gente tem de algum tipo de erro de procedimento médico, a gente precisa do dado farmacológico para entender, né? Então, sim, a gente lida com uma variedade, inclusive na prova de especialista, onde tem conteúdo uma prova teórica de macroscopia, de microscopia, pode cair lâmina de qualquer tecido de qualquer animal. E você tem que responder. Então, assim, e como é que funciona o nosso estudo? A prática, né? A questão hoje em dia vocês têm a associação nacional. Isso confere uma credibilidade muito maior para o serviço de vocês. Né? Terem associação e, consequentemente, o grau de especialista. Ter a associação, você tem uma visibilidade, né? Bota a sua área em destaque, né? Junto com a clínica e cirurgia, anestesiologia, né? E junto disso, define realmente, né, o que são as coisas. Porque parece besteira, assim, igual ele fala assim, eu tenho uma certificação de especialista, né? Mas exatamente isso, cai uma questão que está lá, tecido de um cão. Você tem que olhar a lâmina, saber qual é o tecido, saber se é neoplásico ou não é neoplásico, se é inflamatório, se não é inflamatório, de expansão da lesão. E assim vai só pela lesão, você não tem histórico nenhum. Tem imagem macro. O que geralmente esse padrão macroscópico nessa espécie está relacionado ao quê? Falha patogenia, de onde é que vem, quais são os achados macroscópicos e microscópicos. É como se você pegasse os livros de patologia, assim, condensassem, eles escolhessem os professores que querem, ninguém tira 10, sabe? A gente fala, velho, vamos botar ali. E isso é importante, porque, de certa forma, pelo menos eu valorizo muito isso, né? Tem gente que tem aquela mentalidade de desvalorizar a conquista do outro para ficar nivelado ali, né? Então, isso é complicado. Mas eu acho que dessa forma você tem uma grandiosidade de classe, né? Você tem um crescimento de classe, de respeito e tudo. Falar, ele ali não é qualquer um. A situação aqui não é de qualquer um. Existe uma certificação, a pessoa passou, a pessoa dá palestra em tal lugar, a pessoa participa ali em tal lugar, né? Isso dá uma credibilidade muito maior. Nos Estados Unidos, a pessoa, ela não é obrigatório, mas a maioria dos lugares ela exige a certificação para você ter um emprego. Aqui no Brasil as coisas ainda funcionam lentamente, né? A prova de certificação ela foi iniciada há pouco tempo, né? Tentando copiar esse lado positivo do colégio americano, e alguns títulos foram dados por questões eméritas, enfim, e outros a gente conquista através de prova. Então a gente com certeza a Associação Brasileira de Patologia Veterinária foi uma das primeiras a confeccionar esse título de especialista, e isso ao meu ver gerou uma coisa boa, porque outras especialidades elas estão indo atrás, né? A gente tem de oftalmo, por exemplo, indo atrás para conferir esse título. O Plínio no banco de sangue teve aqui, eles agora conseguiram foi criada a Associação Brasileira de hematologia, coisa assim. Que doido. Então eles vão ter parece que vai ter agora, no final de julho, o primeiro evento. Totalmente online, você começar a dar certificação para essa galera de banco de sangue. Eu acho que isso, como eu falei, dá uma credibilidade monstruosa, respalda muito o trabalho de vocês. Com certeza, André. Assim, uma coisa que eu reparei é que acaba que
cada pessoa procura o seu nicho, né? Sua área de trabalho, e você tem que se adequar na sociedade que vivemos. Mas tem uma coisa que eu fico meio assim com relação a essa comercialização do conhecimento. Então, eu vejo alunos que terminam o 10º semestre, terminou, ele nem sabe o que ele vai ser quando crescer, ainda nem sabe, ele está perdido, sabe? E aí ele já, antes dele terminar a graduação, ele já terminou um curso de pós-graduação. Tem um aluno que falou, terminei a minha pós, professor, não vou conseguir terminar agora porque eu estou fazendo meu TCC da pós. Eu falei, pós? E pós o quê? A pós-graduação em anestésio. Eu falei, mas a pós-graduação vem após a graduação. Como é que é isso? Essa é a lógica, né? Não é? Tipo, o filho ser pai do pai, né? É uma coisa meio anacrônica, assim, não faz sentido. Eu tava conversando aqui, acho que foi com o Anderson, que eu comentei, que é anestesista, que, cara, outro dia eu vi um anúncio de um curso EAD para veterinário formado. O que tinha nesse curso? Cara, ensinando a pegar veia, aos cursos, que eu falei, véi, isso é o básico do básico. É muito bizarro isso, assim, das pessoas fiquem nessa ansiedade de sair com uma série de papéis que, na verdade, assim, o que tem valor mesmo é o quê? Aquela certificação verdadeira, de que a pessoa fez mesmo, entendeu? Fez aquilo ali. Não que a certificação de uma pós não tenha valor. O que acontece é que boa parte das pessoas que fazem assim para depois vender um serviço que ele não faz. É porque falta aquela bagagem prática. Falta. Pra você poder saber o que você está fazendo. Sim. Essa questão que o Romulo falou, ela é importante, porque eu até não vejo tanto problema de existirem esses cursos. Não vejo. Até porque, por exemplo, tem autoescola que oferece aula de direção para quem já é habilitado, né, teoricamente. Mas é uma forma da pessoa treinar, ok. Ainda mais agora na pandemia, que não teve muita parte prática. Mas a pessoa pegar isso para tentar, de certa forma, se dar bem na situação, e a gente sabe que, infelizmente, existem essas situações, aí eu acho que isso... E aí deveria o quê? Deveria ser o papel dos conselhos, que a gente sabe que não faz, né? Mas isso, enfim, é um assunto meio polêmico, de fiscalizar. Né? De fiscalizar e, por exemplo, assim... todo mundo que chega no laboratório, que vê, fala, poxa, maravilha e tal, mas ninguém sabe a correria que é você correr atrás de vigilância sanitária, de estar certo no conselho, enfim, de você descartar resíduo adequadamente. Não é simplesmente você pegar as peças biológicas e jogar ali na... Então, assim... Tem toda uma legislação que vocês têm que estar ali à risca, né? Porque a gente brinca que tem... A vida, ela vem assim, ela vem... Tá tudo maravilha, aí começa a dar tudo errado. Aí tem o ápice do dar errado, porque dá tudo errado mesmo. Dá tudo errado mesmo. Você aperta a campainha, sai água. É um negócio bizarro. Aí você fala, cara, não é possível. E se você tiver alguma coisinha ali que não tá nos conformes, vai ser mais um agravante em cima do seu lombo ali. Até para você contratar uma pessoa, por exemplo, uma secretária, né, lá no CLT tem insalubridade. Então, assim... ela não vai mexer com amostra biológica. Mas será que ela não vai? Será que nunca ela vai pegar num tubo? Nunca vai pegar em nada? Nunca vai no ambiente onde tem? Então, assim, até nisso a gente teve que parar, pensar e agir, pelo menos do nosso aspecto, de uma forma mais legal, entre aspas, possível. Né? Porque tinha muita gente que falava, ela não vai mexer, então não vamos dar insalubridade. Mas o certo seria dar. Ela está naquele ambiente, tudo bem que a gente está na parte limpa, respeitando as normas, mas assim, ela vai para outro lado, ela pode ir para outro lado, ela pode pegar uma matéria biológica, e se pegar, vai ter que ter insalubridade. Essa parte de legislação é um saco. Eu acho que é o mais chato. E é uma parte pouco abordada, olha, gestão, administração, sem contar a gestão de pessoas, né, que a gente aprende na vida. Na marra. Cara, esse negócio de gestão você não tem. Assim, e a coisa que tem até relacionada à educação, mas a forma de abordar as coisas. Eu falo até com os alunos assim, eu falei que não vai cair determinado conteúdo. Beleza? Se eu esqueci e coloquei na prova, fala, professor, tudo bom? O senhor falou que não ia cair. Eu falei, não, beleza, o pessoal anula aqui. Agora você fala, professor, você falou que não caiu e não caiu. Eu falei, tava dentro do conteúdo, vai cair. É forma de abordar. Se você chegar com o pé no peito, cara, ninguém quer assim. Entendeu? Converse com seu colega, então tenha o livre acesso. Uma das coisas que eu vi fazendo estágio em clínica
era aquela rixa, né? Da patologia libera o laudo, o clínico se vira, o clínico entrega o negócio, patologia se vira. E quando tinha um mínimo de conectividade, assim, e era engraçado que em um dos lugares que eu fiz estágio, a residente de clínica era namorada, na época, de um patologista, de um residente de patologia. Então, rolava assim, o pessoal, eu não sei essa informação e tudo, e ela vinha com a informação da patologia, o que deu? Ela já... Né? Então o pessoal fala, como é que você consegue essas informações? Mas, cara, eu acho que sim, é porque até... Eu tenho por hábito, se eu encaminho, por exemplo, para um ultrassom, eu mando todo o histórico, eu mando os exames anteriores, eu mando tudo que eu tenho. Lindo isso. Porque eu preciso gerar informação para que eu tenha informação. Não é? E facilita pra caramba. E no final... O anestesista eu mando sempre todos os exames, tudo certinho. E no final, quem tá lá na frente com o tutor é você. Você omite uma informação, essa informação é importante para a gente interpretar o padrão de lesão. Só tem hemorragia na lâmina, na citologia. Foi uma punção de hemangioma? Foi um equívoco iatrogênico durante a coleta? Colheu foi o quê? Foi um hematoma? Se você descreve a lesão, tempo de evolução, aspecto macro, raça do animal, se ele convive com outro, tem possibilidade de trauma, tudo isso a gente traça uma linha assim de falar, é um golden, vive em fazenda, tem um mês e convive com outros goldens e ele é espoleta. A probabilidade de ser um trauma é alta. Né? Então você interpreta aquilo ali junto com aquela ausência de celularidade ou só com celularidade anucleada, né, eritrocítica, fala, pode ser provavelmente um hematoma. Né? Então acompanhe tudo, não sei o que. É diferente você falar, é um dogo argentino com 5, 6 anos, tem hábito de tomar sol, e tem lesões ulcerativas, proliferativas, cruentas e tudo. Você fala, deve ser um hemangioma ou alguma coisa assim, neoplasia endotelial. Isso tudo só no histórico, a gente olha lá e a gente direciona para você fazer uma abordagem mais próxima ali, né? E eu vejo um problema muito grande, que isso é um problema da sociedade, de um imediatismo muito rápido, né? Então, às vezes eu acho que a pessoa ela não fez a requisição porque ela está correndo ali. Ok, tranquilo. Né? Só que, por exemplo, assim, esse imediatismo, a gente tem, por exemplo, uma conversa de WhatsApp, que se a pessoa vê, por exemplo, que ficou azul, ela já quer a resposta imediatamente. Né? Então, mas isso é um problema da sociedade. Então, às vezes assim, a gente tem... O nosso público, ele é muito diversificado. Temos colegas que são extremamente atenciosos e temos colegas que são extremamente rígidos e assim... às vezes a gente fala, olha, o laudo às vezes vai demorar um dia mais porque a gente vai fazer uma coloração para tentar ajudar no diagnóstico. E às vezes a gente não repassa esse valor para eles. E eles falam, não, tem que sair, não, eu quero, ou fica apressando. Então, assim, tem que pensar que ou não, vão mandar para outro laboratório que libera em 3 dias. Tudo bem, se for urgência, emergência, ok. Né? E a gente tem essa possibilidade de ser repassado para a gente, olha, é urgência. Tá? Aí, nesse caso, por exemplo, tem taxa, mas tem gente que não entende esse um dia a mais. E não entende, e mesmo a gente conversando, olha, às vezes a gente precisa estudar. Mas foi até o que a gente estava comentando no começo. Às vezes, como tem todo esse conhecimento multidisciplinar que você precisa ter, não basta chegar para vocês o material que não vai sair de uma hora para outra. Você tem ideia, tumor de todo mama. Um protocolo, um passo a passo. Tumor de mama, antes tinha carcinoma complexo. Aí atualizou, não tem carcinoma complexo. Aí tem o adenomioptelioma benigno maligno ou tumor misto benigno. Aí tinha um carcinoma sólido. Agora não é um carcinoma sólido, ele é uma variação de... Então, assim, a gente fica... Sabe, as colegas oncos, assim, elas mandam assim, eu fiz a pós, eles mencionaram tal classificação. Vocês já viram? Aí manda o artigo, a gente fica comendo o artigo, lendo. Porque vocês têm que estar se atualizando constantemente, né? Constantemente. E aí, assim... Porque principalmente nos casos de oncologia, esse laudo tem que estar o mais preciso possível, né? Para determinar o que vai ser feito prognóstico, depois. preditivo e tudo está relacionado àquilo ali. Né? E assim, e entra, por exemplo, sem querer fazer um de volta para minha terra, né, que a gente brinca. Vou chorar. Mas assim, o nosso tempo extra classe, extra laboratório, na maioria das vezes a gente está ou lendo um artigo, ou revisando um conteúdo de um estagiário, de um aluno que está em treinamento, né? A gente também tem essa responsabilidade. Fazendo curso, né? Essa semana está tendo curso de oftalmo, a gente está estudando, escrevendo artigo, publicando artigo. Poxa, eu fiquei muito feliz que eu tirei da gaveta um artigo que estava 1 ano comigo.
Então aquele artigo todo dia estava lá na minha cabeça, mas eu não conseguia parar para fazer. E fazer de qualquer jeito não vai para frente. Né? Então tem que parar e sentar. Então essa atualização ela é extremamente importante. E às vezes essa atualização, quem nos obriga a fazer são os próprios clínicos e oncologistas que sugerem que tudo. Né? Então, por exemplo, agora recentemente a gente vai fazer um curso de dermato humano. Ah, mas é dermato humano. Mas é uma forma da gente aprender. É claro que a gente vai filtrar todo o conteúdo. A gente não vai ser antiético de aplicar uma coisa em medicina humana. Não, mas o que a gente quer fazer? Aumentar a nossa bagagem teórica em dermatopatologia, Sim. por exemplo. Tá? Então, o mercado hoje em dia, e isso vale não só pra gente, né, para qualquer área. Tem muitos cursos, tem muita coisa, tem muito... É o que a gente fala pro estagiário, olha, a gente tem um armário ali cheio de livro. Quantos que realmente pegam um livro para estudar? Nenhum. O pessoal, isso vai muito dos alunos, né? O aluno, quando pega o microscópio, ele quer ver, mas assim, ele quer ver para quê? Para tirar foto e postar? Ou ele quer ver para estudar? Então, assim, peguei um lipoma. Poxa, você vai pegar, então, e esse é o treinamento que a gente faz com os alunos. Peguei um lipoma. Então, você vai pegar um livro agora e vai estudar tudo. Característica macroscópica, microscópica, quais são as raças mais afetadas. O que é? Por quê? Porque assim você não vai esquecer nunca mais. Pelo menos esse é um jeito que a gente tem de treinar. Porque às vezes é um lipoma, beleza. Aí as pessoas estão tão avoadas e 100% conectadas que daqui a pouco você olha pela segunda vez e fala, já vi isso, mas eu não sei o que é. Aí é um trabalho quase em dobro. Né? Então, essa disciplina, ela, e é uma coisa que isso entra invariavelmente na maneira psicológica, né? A gente tem que se controlar para não ser também tão rigoroso com a gente mesmo, né? Porque às vezes a gente acaba sendo prejudicado. E o laboratório já tem quanto tempo? 2010 da ideia, né? fazer 12 anos. Mas estrutural... 2014, né? É, 2014. PJ. E como é que vocês viram a mudança de mentalidade dos próprios veterinários com relação a encaminhar material? Tem alguns panoramas, né? Tiveram áreas que elas cresceram, que foram escolhidas por colegas, e obrigatoriamente elas precisariam da anatomia patológica, um exemplo disso é a oncologia, né? Tiveram outras situações onde eram clínicas que geralmente eram visadas a nível de processo, a nível processual, quanto à necrópsia, equívoco de colegas ou coisa assim. Não da clínica em si, mas sempre parava lá. Era um para-raio, eu falava para-raio de problemas, né? Então, teve essa valorização quanto à parte da histopatologia, a associação com os centros de diagnóstico por imagem, né? Que faziam citologia e dessa forma você conseguiria otimizar uma tomografia, saindo com um laudo também citopatológico ou a ultrassonografia e tudo. E acaba que todas essas áreas, elas começaram a alimentar o próprio mercado, né? Então, bem antigamente, a radiografia era revelada pelo clínico lá, né, e era uma TV péssima, e aí veio o raio-x digital, era uma coisa que, isso aí é igual o estetolite, mano, escutou o esteto BD, não, né, quem era antigo, não, tem que passar perrengue. Eu formei em 2003. Nossa. Essas coisas você não pode falar. Então, assim, quando eu formei, Capeta era menino. Era revelação manual. E aquele sufoco que você faz, revela, fica uma bosta, repete, e tomava radiação a rodo. Sai piscando, né? Então, assim, eu peguei, acho que o embrião dessas especializações, elas foram surgindo, elas foram sendo mais estudadas ao longo do tempo. Então, eu sou da época que a gente era cirurgião, anestesista e instrumentador. Eu acho que sabe o que aconteceu também? O fato das federais, principalmente. Né? Você pega, capacita um aluno, faz residência. Tem uma ou outra faculdade que tinha. Aí se faz, o que não tem, faz direto pro mestrado. Aí vai direto pro doutorado. Qual que é o futuro desse cara? O futuro dele? Ou é concurso público? Na área da veterinária, quanto que tem? Da área da veterinária em si? Quase nada. Ou ele vai para a área de docente. Só que aí, assim, vai ser ou faculdade particular, e aí nessa época não tinha tantas como hoje em dia tem, você sacode, né? Cai, uma aula, faculdade particular. Ou você tem que torcer pro professor aposentar ou acontecer alguma coisa com ele, né? De federal. Que aí você vai substituir aquele ali. Mas todo mundo tá de olho naquela vaga.
né? Então acaba que muita gente fez o quê? Cara, não tem como, vou ter que ir pro mercado. E aí começou isso, um anestesista que atendia, fazia cirurgia, mas aí a foco dele era anestesia. E aí ele começou, talvez, não pegar com foco principal, né, nesse primeiro momento, a parte financeira, permitindo com que outra pessoa fizesse cirurgia e ele pudesse, assim, trabalhar na área de formação básica dele. E aí tem aquela necessidade de, cara, vamos ter um anestesista, vamos voltar o animal, olha o fármaco, olha o quanto de fármaco você... tô usando o RKV, tô usando o RKV aqui... Cara, e esse animal que depois disso, o que aconteceu? O quanto você gastou de fármaco aqui? Vamos colocar na ponta do lápis, porque tem gente que você coloca assim, não, pra mim tá muito bem, tudo você coloca na ponta do lápis, você fala, pô, economia. Mas aí, cara, assim, né, que a gente estava comentando a questão de gestão e tudo, eu acho que isso é uma falha gigantesca do próprio curso. Porque você não aprende a precificar seu serviço, você não aprende a gerir um negócio, como é que você vai lidar com, como você está falando, contratação de uma secretária ou contratação de um auxiliar. E eu acho que essa falha no próprio curso é muito grande. Muito grande. A grande maioria a gente acaba aprendendo na marra. Aprendendo nos erros, né? E às vezes em um erro, pegando o que o Romulo falou, e às vezes em um erro em que o cara era o cirurgião, anestesista ou tudo, às vezes ele perde o animal, às vezes ele aprende, infelizmente, isso é do ser humano, aprende na dor. Sim. Né? Da próxima vez ele pensa, né? E isso é uma coisa, até sua pergunta é interessante, porque um aluno me fez essa pergunta hoje, né? A pessoa ela não precisa, às vezes, lucrar 200% naquele serviço. Ela pode lucrar menos e justamente, eu acho que o clínico, ele tem um papel importantíssimo dele chegar e falar, vou contratar um colega. E as especializações, elas estão aumentando, né? Poxa, quero contratar uma tomografia. Então, o doutor, ele não tem nenhum, ou tem pouco conhecimento sobre isso. Então, de quem que é a responsabilidade? Que foi a pergunta da minha aluna. Que ela perguntou, né? De quem que é a responsabilidade de fazer necrópsia? Você vê que é uma falha do clínico, do tutor? Eu falei, o tutor, ele não tem, às vezes... de vez em quando a gente recebe uns tutores que querem fazer, né? Mas o tutor, às vezes, ele não tem o conhecimento. Então, quem que vai incentivar? Então, há essa evolução, né, ainda muito lenta, mas há essa evolução do clínico conscientizar o tutor de fazer uma necrópsia, de fazer uma biópsia, de fazer um exame de imagem. Então, o clínico, ele tem um papel, assim, importantíssimo. E tem aquela situação, aquela ideia de que, assim, meio de house, né? Você pega o cachorro, faz a necrópsia, fala, quem errou foi o clínico, quem errou não sei o quê. Não é o quem errou. A maioria das vezes, assim, 90% ou mais que isso que a gente pega lá, não, que tem uma suspeita de equívoco do clínico, erro do clínico, a maioria não é. É uma outra condição, é uma outra situação, que aí é importante, pegando o gancho com o que o Guilherme falou, do clínico ou do profissional que faz o primeiro atendimento ou acompanha o tutor, falar para ele, é importante por causa disso, daquilo. Se você chegar para ele e falar assim, eu quero fazer uma necrópsia. Não quero fazer não. Por que você quer fazer? Porque sim. Porque sim, é a mesma coisa que querer vender o celular pra mim, você falar, tira uma câmera legal, tem... Eu falar, beleza, eu vou comprar. Agora você falar, porque sim, eu não vou comprar. Você querer liga. Entendeu? Eu não vou comprar. E provavelmente quem fala que o exame, seja ele qual for, é inespecífico ou o resultado é inespecífico, é aquele que não manda corretamente. Então não adianta você falar, não vamos enviar para necrópsia porque o laudo dos meninos é sempre inconclusivo. Mas por que inconclusivo? Porque às vezes você manda 6, 7 dias depois que o animal morreu e realmente vai dar. Então, assim... porque você já tem um monte de alteração pós-mortem que vai atrapalhar todo... Porque a pessoa se baseia na medicina, né? Aí na medicina tem toda a cadeia de custódia, tem toda a parte de histórico hospitalar, tem toda aquela função que chega para o patologista, ou deveria chegar para o patologista humano, com aquelas informações, e ele fala, beleza, baseado nas informações do inquérito médico dele, ou do histórico, foi tal causa-mortes. Entendeu? Agora, assim, se você pega e entrega um cadáver que estava no Lago Paranoá, que, sei lá, 15 dias sem histórico nenhum, entrega para ele sem nada... muito provavelmente ele não terá êxito, sabe? Então esse que é o grande problema. Meu animal morreu, tem, sei lá, 2 semanas ele tá congelado.
E aí vem o erro dos professores de patologia, né? Porque a gente sempre faz necrópsia em aula, erro não, né? A adequação. A gente sempre faz necrópsia em animal, que não vai sacrificar o animal para fazer aula, né? Já foi esse o tempo disso. Então você utiliza o que você tem. Então às vezes aquele animal morreu, você fala, não tem como usar aula prática hoje, vou utilizar para daqui 2 semanas. Descongela o animal, só que você esquece de falar para ele, esse animal foi congelado, está descongelado. O que é importante? Morreu? Encaminhe imediatamente. Não posso encaminhar imediatamente. Coloca num freezer, lá na parte inferior direita do freezer tem uma regulagem de resfriamento, você coloca resfriamento. Se não tiver, fecha, tira ele da tomada, que se a borrachinha estiver íntegra, você consegue conservar o corpo ali 16 horas. Maravilha, isso que você precisa passar isso para ele, porque a ideia da maioria dos profissionais é o que? Você coloca no freezer, e aí, sei lá, daqui uns 20 anos, se eu quiser fazer a necrópsia, eu faço a necrópsia e não vai dar, não dá certo, vai dar ruim. Então, assim, aproveitando o gancho, assim, quais são os principais cuidados para o envio do material? De preferência que seja, no caso de necrópsia, imediato. No caso, eu falo da necrópsia e falo dos outros. No caso da necrópsia, seria feito imediatamente, né? Não tem a possibilidade, refrigera, como o Romulo falou, refrigera esse paciente. Agora, isso se for feito ou no mesmo dia, no outro turno, ou no dia seguinte. Né? Agora, não tem como, só vai conseguir fazer dias depois, aí congela. Né? Porque o congelamento em si, ele não é o prejudicial. O prejudicial para a gente é o descongelamento. Porque a célula é composta de água, aquela água ela vai congelar, e aqueles cristais que formam acabam rompendo a célula, e se rompeu a célula, acabou o tecido. A gente não consegue ver. E um outro problema, que muita gente às vezes esquece disso, é que o congelamento em si ele não cessa a autólise. Ele apenas diminui, né, retarda o tempo de autólise. Então ela continua acontecendo. Os órgãos continuam em processo de putrefação, só que de uma forma um pouco mais lenta. Né? Uma outra modalidade que a gente faz, principalmente com o pessoal que mexe com animais pequenos ou pequenos animais silvestres, é encorajar os clínicos a fazer a necrópsia. Né? Então abre, né, todo mundo fez patologia na faculdade, ou se não, liga pra gente e pergunta, abre, tira bastante foto e coleta os órgãos e coloca no formol. Isso pra gente, a gente tem uns colegas que começaram a fazer isso, e isso minimizou muito a autólise e, consequentemente, o que é mais importante, aumentou a chance do diagnóstico. Né? O que é mais importante, né? Que às vezes as pessoas esquecem que no final da cadeia tem um animal. E às vezes, no caso, por exemplo, de animais de produção, tem outros animais que estão lá precisando desse diagnóstico para ter uma interação. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente trata a necrópsia. Uhum. Aí a parte de histopatologia, que são peças cirúrgicas, né, ou até mesmo HP, que são fragmentos oriundos de necrópsia externa e tudo. É sempre importante você se preparar. Né? Você não entrou no centro cirúrgico para fazer uma mastectomia e descobriu que precisaria do formol. Você sabia que precisa do formol. Mesmo quando você entrar no centro cirúrgico, fez uma incisão e cadê o fio? Aí você vai deixar aberto. Né? Então, o intuito ali da mastectomia, no nosso caso aqui de exemplo, foi para extirpar aquele tumor, para saber qual é o nome do caboclo, para se faz químio, se não faz químio, qual que é a graduação ali. Então, quando você não tem o formol, a probabilidade que a fase pré-analítica já começa prejudicada, né? Isso, assim, a gente nem mencionou a parte do histórico, né? Porque um histórico bem embasado, ele te ajuda absurdamente, assim. Ajuda muito a idade, o que é um adulto, né? Às vezes o que é adulto para você, a faixa etária de adulto para você é diferente para mim, né? O que é um animal de pelame curto, o que é um animal de pelame longo, onde é que é a região anatômica. Não quero que você fale lá glúteo médio, glúteo superficial e profundo, não quero que seja anatomia, mas você fala pelo menos a região do glúteo, não fala membro, pata. Essa aqui tem... entendeu? Aí você fala, putz, mas aonde exatamente? O que é? Porque tem alguns tumores que acaba que quem é macaco velho na patologia já sabe, e a gente, de certa forma, nós ainda estamos no processo de ficarmos velhos na parte da patologia, de idade já somos, mas a gente percebeu que existe uma correlação topográfica com o surgimento de neoplasias, né? Tem alguns tipos de neoplasia que a gente fala, não sei o que, cabeça, qual é a raça, não sei o que. Às vezes antes da lâmina a gente fala, eu acho que é tal coisa, bora ver, olha lá, batata. Parece feitiçaria, mas não é só a parte de epidemiologia ali, normalmente acomete ali tudo. Isso é importante. Então retirou um fragmento, você precisa colocar num formol. Um formol 10%, ele vem a 37% comercial.
Formal acima disso, ele gasta, ele evapora, né? Então, ele precisa, o 37% ele é considerado absoluto. Você faz a diluição lá para obter o formol 10%. E aí, o meu vasilhame não é tão grande. O que eu posso fazer? Faça cortes seriados na espessura de um indicador, de um dedo mindinho. Você aumenta a superfície de contato com o formol ali, e isso ajuda bastante. O material é cruento, o material sangra muito, baço. Tira um baço e colocar direto lá. Não. Porque se aquele sangue sair, ele vai reagir quimicamente com o formol e a solução fixadora vai fixar o coágulo. Você não quer o coágulo, você quer o baço. Então faça o quê? Lave o formol, lave o baço, faça os cortes no baço, pode lavar o baço e coloque ele lá, que isso ajuda bastante. Evitar amassar o tecido, né? Você amassa o órgão conjunto de tecido, você está amassando os tecidos, está amassando as células e isso vai dar artefato na coleta, né? Identificação do pote, parece besteira, mas você coloca mel e não coloca o nome da sua clínica, não coloca nada, você está confiando de forma exagerada no laboratório. Vai que chega lá 3 mels e tudo mama. Que não é difícil, né? Mel, tem algumas, né? Mel. Aí você fala, e aí? Mel é da onde? No dia que aconteceu, mas o motoqueiro pegou. Não é função dele fazer isso. Né? Você está transferindo a sua responsabilidade para uma pessoa que o serviço dele é locomoção, né? Remoção da situação, não é identificação. Você estava comentando, essas informações acabam sendo, pelo menos do meu ponto de vista, essenciais. Né? Até para vocês saberem de onde vem, o que é, como é. Porque se você perde uma amostra, assim, é simples, se o material chegou no laboratório, é igual um paciente que chega no hospital. Eu não quero atender, mas ele está instável, é por obrigação sua ética estabilizar esse paciente para depois encaminhá-lo. Você não pode falar, não vou recusar o atendimento, ele entrou no seu estabelecimento, essa é a sua obrigação. Entrou o material no laboratório, a gente já adquire automaticamente uma responsabilidade perante isso. Então acontece às vezes, o tutor não quer mais fazer análise, pode descartar. A gente não é assim, não, vamos devolver para você aí, porque depois o tutor, não, eu quero. Aí a gente fala, mas você pediu para descartar, aí apagou no WhatsApp. O WhatsApp ele funciona como uma prova, mas mediante uma avaliação de peritagem. Qualquer um pode apagar, mas aí por uma avaliação do perito vai falar, teve uma modificação de prova e tudo. Então, para evitar determinadas dores de cabeça, o tutor pergunta, foi colocado isso no histórico? E aí você sabe que não foi colocado, aí você fala, putz, cara, olha aí. Entendeu? Eu tô querendo te ajudar, mas você não tá me ajudando, cara. Eu pensei que com a doutora Thaís, advogada, ela trabalha muito com erro médico. E exatamente a gente estava discutindo essa questão do erro médico na veterinária. E o que ela fala é exatamente isso, cara, o prontuário tem que estar detalhado, tudo. Serve para resguardar o clínico. Até nesse caso, encaminhou, não quer mais. Então tem que constar lá que o tutor optou por não realizar. Porque qualquer coisa que você não pega, não assinou, ele modifica. Agora tem uma nova modalidade, que é o pessoal que faz destino cadavérico para serviço funerário, veterinário. Eles trazem um animal pra gente para fazer necrópsia, porque o tutor mudou de ideia. Levou para incinerar, mudou de ideia 24 horas depois e trouxe para fazer. Por isso já dá um... Isso geralmente vem o animal e vem toda uma bagagem de estresse, de histórico, falta de histórico, desconfiança e toda uma situação. E aí você fala, putz, cara, isso aí não vai dar legal, não. E é ruim essa coisa. Nosso intuito não quer apontar o dedo, fulano errou mais. Não tem um grau de estatística de quem errou ali, não é uma Olimpíada do erro, né? Mas, na verdade, é pra gente tentar ajudar a melhorar a classe, pra gente entender, né? Então, nessas nós já pegamos um caso que foi, o animal foi adotado de um abrigo, chegaram 1 mês e pouco depois, tinham suspeita de que ele estava sendo maltratado, por causa que ele estava em estado deplorável lá, estava caquético e tudo, e na realidade ele tinha um problema congênito, muito provavelmente de pericárdio, que isso causava estenose, estreitamento cardíaco, isso causava inviabilidade de movimentação de câmara cardíaca, e provavelmente o animal descompensou e aí gerou todo o fluxo ali, então não tinha nada de maus tratos, entendeu? Só que aí é importante o quê? Foi a clínica que falou, tem que mandar para necrópsia. Esse caso aqui, quer saber? Não quer ficar no disse-me-disse, na fofoca? Vou mandar necrópsia e a gente direcionar. E na citologia, que é um exame assim, muito rápido, né? Você tem um diagnóstico em 24, 48 horas, minimamente invasivo. Você precisa de uma lâmina, precisa puncionar o paciente, fazendo aspiração ou não, fazendo imprint ou não, fazendo escarificação ou não. Coloca na lâmina,
corre essa lâmina para distribuir essa celularidade. Às vezes acontece do colega fez uma boa coleta, muito provavelmente, despreza aquele material na lâmina e não corre. Então é como se tivesse uma sobreposição de pessoas. Tem nas camadas ali que E aí, ficam, né? justamente, eu preciso ver a pessoa que está lá no fundo e não consigo ver porque tem um tanto de celularidade aqui em cima. Então, isso, identificar a lâmina e colocar uma lâmina na outra é a mesma coisa a gente chegar quem já pegou ônibus sabe, um ônibus lotado, né? Então você está no ônibus lotado, você tira o pé, quando você vai voltar o pé já tem um pé lá. Então, pisa um pé no outro é totalmente uma coisa estressante. Você coloca uma lâmina em contato direto com a outra, causa estresse celular, degeneração artefatual e morte celular. Então coloca o quê? Eu não tenho um frasquinho, pega um esparadrapo, pega uma tira de esparadrapo, uma coisa meio MacGyver, né? Coloca num canto, no outro, e aí não fica uma lâmina em contato com a outra. Você enrola. É assim que eu faço. Então é MacGyver, dá certo. E tá tudo bem também, dá certo, né? Ou fixa numa solução alcoólica também, 10 segundos também, tá tranquilo. São coisas simples, sabe? Para você ter uma amostra adequada, só que você precisa querer fazer o negócio, né? Uhum. E atualmente vocês fazem mais histopatológico do que necrópsia, ou tá bem equilibrado? É mais biópsia e cito, né? E por último a necrópsia. É o exame que a gente menos faz, né? Necrópsia. Necrópsia tem feito menos. Sim. Mas assim, isso até na rotina acadêmica mesmo, de faculdade, nos grandes centros é assim mesmo também. Necrópsia é sempre menos. Só que deles é mais pau a pau, porque eles utilizam muito para aula, né? Muito doação de corpo, para estudo. Necrópsia acaba sendo mais quando você tem alguma inconclusão da causa-morte, é isso? Nem sempre. Às vezes você tem um diagnóstico clínico e você quer confirmar ele. São poucos casos que a gente pega assim, mas, por exemplo, o animal ele tinha um tumor no mediastino, a gente queria saber o que é. Aí faz a necrópsia para saber, ou seja, ele já tinha um diagnóstico prévio, né, digamos assim. Mas na maioria das vezes, na nossa rotina, é encontrado morto, né? Seja um caso pericial ou não, encontrado morto. E aí a gente tem que trabalhar o que a gente tem. Às vezes realmente é uma causa criminal, às vezes não. Às vezes é uma outra situação, como esse problema cardíaco do cachorro, que o animal acabou morrendo. Né? E quais são os principais erros na coleta que podem acontecer? Porque pode não, que acontece muito. Nossa, a gente podia ter uns 3 programas só pra Eu vou chorar aqui. São muitos erros. A gente estava comentando a questão das lâminas e tudo, assim, quais são os principais erros que geralmente... De lâmina, acontece a não identificação da lâmina, e aí, assim, é um excesso de confiança. Né? Se a pessoa vai olhar só uma, se a pessoa vai olhar 10, 20, ela vai corar, você está contando que ela vai fazer tudo aquilo ali. Eu não recomendo. Eu sempre, né, se eu pudesse ir no restaurante olhar o cozinheiro fazendo a comida ali, eu ia ver para não ter dúvida nenhuma, entendeu? Então, eu acho que se eu puder identificar, é fundamental. Nunca caneta, né? Porque o primeiro fixador é alcoólico, então ele borra e aí perde a função. Colocar o frasco de citologia fora do alcance de uma solução com formol, porque é uma solução fixadora o formol, né? Se ele cair em cima da lâmina, às vezes acontece dele fixar o material da lâmina, e aí os corantes eles não coram direito, aí fica aquela coloração bem fraca, assim. Tomar cuidado, se você colocar num frasco junto com material de formol, ele vai movimentar, pode acontecer de quebrar a lâmina. Deixar o tutor ciente que existe a possibilidade de uma recoleta, mesmo que não ocorra, mas deixa ele ciente disso, porque quando você, às vezes o material é hipocelular, tem baixa celularidade diagnóstica, a gente recomenda, pode ser sugestivo disso aqui, ou às vezes, faz uma nova coleta, você está achando que é tal coisa, faz uma nova coleta, e aí numa nova abordagem, sem uma prévia explicação, às vezes o tutor acha que, você está querendo fazer o quê? Por que furar de novo? Para furar de novo? Está em busca de um diagnóstico, né? Da citologia, principalmente é esse, e saber que peça é felino, não é canino. Às vezes a gente fala que é requisição Ronaldinho Gaúcho, né? Ele olha para um lado, toca para o outro. É peça canino, boxer felino. A gente fala, mas é um boxer ou ele é um felino? É um peça ou é um... idade, preenchimento da requisição também, isso é importante. Na parte da histopatologia, solução fisiológica não fixa, uma gota de formol
não fixa, assim como formol 37%, colocar isso só fixa o pulmão do patologista, dá muito artefato, resseca muita amostra, é ruim. Proporção do frasco, né, às vezes, porque infelizmente a gente não tem frasco para pegar, por exemplo, um baço de um dog alemão, né? Então às vezes você fotografando aquilo ali, e aí quando fotografar, toma o mesmo cuidado que você toma para postar, as fotos que você tira para postar no seu Instagram, né, que toma todo cuidado com o fundo e tudo. Quando for tirar foto da lesão, é a mesma coisa. Se tiver alguma coisa que está contaminando, vamos dizer assim, o ambiente por fora, tome cuidado ali, porque às vezes é um caso interessante de publicação ou não. Fracione essas peças, né, a espessura de um dedo ali, coloca, às vezes divide em 2 frascos e coloca isso na requisição, devido ao tamanho da peça, sendo incompatível com o frasco, foram fracionados em 3, 4 frascos do mesmo material e tudo, identificando tudo certinho. A margem de erro, se você fizer isso aí basicamente, cai substancialmente. Você tem uma peça bem fixada, uma peça bem identificada, suspeita, então isso te dá uma segurança maior, que aí depende do conhecimento do patologista para ele ler a lâmina e falar, é tal coisa, não é tal coisa. E ter a possibilidade de dialogar com o patologista, isso é importante. Até porque a requisição não é um bilhetinho só, né? Tem que ter pelo menos um relatóriozinho razoável ali pra você poder. E tem veterinários que, assim, eles... Eu não sei, assim, o que passa na cabeça deles, porque às vezes a gente recebe uma amostra, aí, assim, a amostra tá no pote sem formol. Aí o que a gente faz, né? A gente já apanhou bastante, então a gente acaba trabalhando com o pé sempre atrás, né? Então a gente tira a foto, né, repassa para eles e coloca isso no laudo, porque isso também é o nosso respaldo, né? Então a pessoa assim, não avisa pra gente, às vezes ela avisa, olha, tô enviando sem formol, ou não tem, ou enfim. Mas tem gente que envia. Aí beleza, a gente tira a foto, tem o nosso respaldo, né? E libera o laudo de autólise. Então a gente comenta com os alunos, fala, olha, a gente tem nosso respaldo. Agora, eu queria imaginar o clínico explicando esse laudo pro tutor. De certo, ele vai botar a culpa na gente. Mas se esse tutor vier atrás da gente, a gente tem todo o nosso respaldo. E aí, quem vai se dar mal vai ser. E isso é complicado porque você vê que a ausência do formol R$50, R$60 o litro, né? Então, assim, não vai ser isso que vai quebrar uma clínica, não vai quebrar. É mais um custo? É mais um custo, mas assim, R$60. Mas é um custo necessário. Porque em cima disso você tem a análise, tem o procedimento, tem vários fatores ali envolvidos. Sendo que, por que você no esquema corporativo, já teve uma colega que ligou e falou assim, mas vocês não podem colocar nada aí? Eu falei, imagina só, se o tutor pede, e é direito do tutor, me dê o bloco e a lâmina. Primeiro que é antiético fazer isso, né? Segundo que, assim, me dê o bloco e a lâmina, vou encaminhar para outro lugar para pedir uma segunda opinião. Isso na medicina humana, segunda opinião é rotina, eu quero outra opinião. E aí o cara, olha, não, isso aqui não tem como dar um diagnóstico não, tá totalmente autorizado. Aí a gente entra, como popularmente o pessoal fala, né, boi de piranha, numa situação de... porque acaba jogando a responsabilidade pra cima de vocês. Isso aí. E já veio o tutor que bateu lá pra questionar. Só que a gente tem, igual eu te falei, às vezes a gente aprendeu na dor, às vezes errando, agora não. Infelizmente a gente trabalha com o pé atrás. Ó, tem a foto aqui, tem tudo. Beleza. Eu quero levar pra justiça. Eu falei, olha, se quiser levar, beleza. Então, assim, e você tem que pensar no lado também, porque imagine se esse animal fosse seu, assim. Você entra com o seu animal, paga uma cirurgia, né, que na veterinária é tudo pago, paga uma cirurgia, o seu animal tem um tumor e você recebe o laudo de autólise. Não dá pra fazer nada, não dá pra dar nome, sobrenome, nada. Nada. Imagina se fosse o seu cachorro. Tira, não tira, é passivo de químio, não é, qual é o prognóstico. Você literalmente brincou de Deus, né? Você determinou que ele não fará nenhum tratamento. Agora, quem te deu esse direito de fazer isso, né? Isso que eu... porque acaba que vocês estão ali no final do ciclo. Da coleta até chegar a vocês. Tem todo um processo ali por trás. Todo um processo que, se não for bem feito, atrapalha todo o trabalho de vocês. E volta também naquela questão do imediatista, né? As pessoas não têm paciência. Elas não sabem o que é prazo. E olha que a gente ainda dá uma brecha, né? Colocando a urgência no... Tem um custo, mas tem isso. Você quer urgência? Então paga urgência, você vai ter lá. E as pessoas não entendem que às vezes a gente recebe num dia 20, 30 animais diferentes. Então por que o seu vai entrar? Não. Porque o seu tem prioridade. Foi uma coisa que a gente até discutiu, porque antes não tinha urgência, né?
Falava com o Guilherme, eu falei, pô, cara, eu não acho isso democrático. A senhora que não tem dinheiro para pagar a urgência. E aí? Aí o caso dela é grave, é a senhora, ou um senhor que tem poder aquisitivo maior, vai lá e paga, e aí um cisto folicular da senhorinha lá, que deveria sair hoje, sai amanhã e tudo, é um melanoma com metástase, com sei lá o quê. Pô, cara, sacou? Não é a prioridade mesmo. Se fosse uma troca real, assim, não, é realmente a prioridade, tudo. E aí eu nem culpo tanto o clínico, porque às vezes o tutor tá assim, ó, ele pegou o celular, e aí, saiu. Manda vários bom dias, Jesus Cristo, bom dias. Saiu. Aí você fala, cara. E é engraçado porque no mato. Com o WhatsApp, né? A gente tem um WhatsApp administrativo e as pessoas, mais uma vez, o mal do ser humano, né? Tratam o secretário, seja lá com quem tiver, de uma forma assim, X, e quando é a gente conversando é Y. outra. Isso é bizarro. Por que assim? A pessoa ela é caridosa, doa lá, vai pra igreja e trata mal o porteiro. Trata mal a moça da faxina. Sabe? Então, isso é mais uma coisa que a faculdade não ensina a gente, né? Mas isso aí eu acho que é de educação, é muito né? do próprio, de cara, casa. No livro do House mesmo, né, que ele fala isso assim, que a evolução da longevidade da gente se deve muito mais ao saneamento básico do que a evolução tecnológica da medicina. Então, assim, você ter um cano ou uma água que você consiga lavar a mão, fazer seu alimento diferente de onde você vai defecar, você tem uma qualidade de vida. Mas a gente tem uma ideia de que, para alguns determinados nichos, a gente tem um respeito, e a gente não questiona os caras falar assim, tem que amputar seu braço. Tem gente que fala, não pode amputar. Nem quer saber o porquê, deixa de amputar. Em contrapartida, se tem uma pessoa de limpeza urbana, você fala, não, é resto. Só que é igual eu falo com os alunos assim, eu falei, você fala que é subemprego, mas se ele entra em greve, começa a acumular lixo, começa a acumular ratos, urina, índice de leptospirose vai lá em cima, hantavirose lá em cima, e aí? Do que adianta você ter a medicina se a profilaxia, que é o que o... Então ele é fundamental. Eu acho que a grande maioria não consegue entender que é tudo uma questão de cadeia. Se um elo não se fortalece, o seguinte rompe. Total. E aí acho que é mais de educação mesmo. Cara, eu acho que é isso, assim, infelizmente. É uma ideia, assim, de... eu tenho poder. Sabe com quem você tá falando? Né? Aqui em Brasília, sabe com quem você tá falando? E eu não conheço ninguém. Eu falo assim, cara, eu sou tô lascado, porque eu não conheço advogado, só conheço pé rapado. É bem com história. Sabe quem você tá falando? Não, então tá. Então, beleza, então. Você não sabe, tchau. Desliga. Mas é um trampo, assim. Acaba que a cadeia até chegar em vocês é bem longa, né? Por assim dizer. Entre coleta e o resultado. Tem todo um trâmite que seria o ideal. Até mesmo a autorização ou não do tutor. Pegar isso por escrito. Às vezes o pessoal quer acelerar porque o tutor é afoito. Ou ele foi afoito, né? E ele, não quero mandar, quero saber, não sei o que, não. Aí é o marido. Aí a esposa chega e fala, não, eu não autorizei. Aí o pessoal fala, não, volta com material. Aí depois vai com material. Depois volta com material, né? Então, até o envio mesmo, a autorização, isso é documentação. Então, aquela parte da recepcionista, e aí naquela clínica que fazia, né, do projeto de especialidade, eu lembro que teve uma troca de recepcionistas e tudo, aí teve uma recepcionista que ela já trabalhou, acho que não sei se foi com odonto ou foi com médico. E aí a abordagem era sempre assim, tem uma reunião, doutor, qual horário o senhor quer? Ofertava o horário. Aí essa recepcionista, ela falou de outra forma, ela falou, doutor, a sua reunião está marcada, ou às 14, ela já definiu o horário. Aí eu vi aquilo ali, eu falei, caraca, velho, que a abordagem mais, né, precisa, mas assim, eu falei, cara, às vezes essa tecnificação do recepcionista veterinário se faz necessário, né? Pra gente ter um recepcionista bom também para entender como é que funciona, para tentar cobrir essas lacunas que ficam às vezes em aberto ali. E como é que vocês veem o avanço daqui para frente? Você fala da patologia ou da veterinária? Patologia mesmo. O diagnóstico ele tem crescido, né, ao longo dos tempos. Antigamente a gente só dava um puro diagnóstico morfológico, né, é mastocitoma. Hoje em dia a gente sabe que a gente tem que dar mastocitoma, tem que graduar,
né? Só o HE ele não é necessário. A gente tem que... Existem outras técnicas de diagnóstico molecular que elas são importantes e necessárias, né? A imunohistoquímica, o próprio PCR. Então, só o nosso feijão com arroz ali, ele até que, assim, a gente consegue uma coisa, mas as coisas elas estão mudando, né? Tem uns testes diagnósticos mais precisos. Da nossa parte do HE, a gente tenta sempre se atualizar com relação à literatura, pegar as coisas mais atuais, né? Tentar, mesmo sem histórico, sem localização, a gente tenta ao máximo chegar num diagnóstico preciso, né? Principalmente, por exemplo, nódo em orelha de cão. A gente faz, por exemplo, coloração para micobactério neles. Né? Às vezes, até antes de olhar a lâmina, para adiantar o processo. E, na maioria das vezes não é. Mas, assim, um ou outro caso é positivo. Né? E a gente não repassa esse valor. Né? Algum caso de infecção fúngica, a gente já faz uma coloração, ou seja, a gente tenta, e às vezes a suspeita não é nem a fúngica, a suspeita é outra coisa. Então, essa questão das colorações especiais, isso ajuda a gente no diagnóstico. As técnicas moleculares, elas auxiliam a gente, né? Agora a gente está implementando um sistema para deixar o nosso trabalho um pouco mais automático, né? Porque algumas coisas a gente ainda é manual, que requer um pouco de tempo, então isso vai sobrar mais tempo para a gente se dedicar a outras coisas. Mas eu acho que o futuro ele vai ser... essa mentalidade de respeitar a especialidade do outro, ela é uma coisa que eu vejo que está melhorando. Né? Então, e as pessoas estão procurando mais. Então, e dentro da nossa especialidade, patologia, existem outras subespecialidades, né? Tem colega que ele conhece mais dermatopatologia, tem colega que conhece mais oftalmopatologia. Então, a gente procura sempre, às vezes, buscar uma quarta, quinta, sexta opinião de outros colegas. Né? Hoje em dia, com a internet, a gente consegue mandar uma foto e ver tudo. Né? Então, a gente tem a humildade de saber que a gente não sabe tudo. Então, buscar essa questão de tirar foto do microscópio, isso daí é maravilhoso. A gente manda para um colega, às vezes, dos Estados Unidos, e ele dá o diagnóstico pra gente, né? Ele não vai laudar, claro, ele tá dando apenas uma opinião. Igual você tirar uma foto de qualquer outra coisa e perguntar pra pessoa, tá? O diagnóstico virtual, ele é algo ainda que está sendo discutido, né? Na medicina tem mais, na veterinária nem tanto, mas pensando que na cadeia final a gente tem um animal, né, esperando aquele diagnóstico, e o diagnóstico, todo mundo erra, né? Às vezes a gente erra no diagnóstico, né? A gente não acerta 100%. Mas a gente tenta ao máximo acertar, né? Então, eu acredito que o futuro ele é bastante promissor. A gente está implementando essas técnicas complementares no laboratório, né? Porque é algo que também precisa de muito estudo, né? Então, a gente não pode simplesmente ofertar e não ter a capacidade de interpretar ou de atender. Então, enfim, a gente faz as coisas um passo de cada vez, né? Senão você vai cair, né? Eu acho que, de certa forma, a gente respeita os clientes, né? A gente poderia muito bem ter outras formas mais fáceis de conseguir as coisas, né? Você fala que faz, encaminha para outro lugar, faz que faz, não sei o quê. Porque agora a gente falou, cara, a gente não faz. Aí a gente vai inserir um valor em cima de algo que às vezes é mais oneroso para o tutor, e aí isso inviabiliza o tutor fazer o exame, e aí não tem um diagnóstico, quem sofre tudo é sempre o paciente, né? E aí hoje em dia a gente tem um outro panorama de sociedade, né? Então casal hétero, casal homoafetivo, casal que tem muito filho, casal que quer ter tem casal que não quer ter nenhum, tem casal que quer ter pet como filho, e isso tem todo um investimento por trás disso aqui, né? Se a gente não pensar de forma passional, pode pensar de forma econômica. Na época da crise, antes da pandemia, a gente veio de uma crise, teve a pandemia, e o mercado pet, ele cresceu, antes da pandemia, ele cresceu pouco, ou seja, ele não deixou de crescer, e na época da pandemia ele ainda teve um boom. Então, assim,
várias lojas fechando e tudo. Por que o pet ele teve esse crescimento? E olha que bom, né? Apesar da circunstância ser horrível, né? Da pandemia, mas assim, olha que bom que, né, nós podemos manter a situação ali, porque a primeira coisa que a pessoa poderia fazer é o que estava tudo caro, como está ainda, né? Poderia falar, cara, a gente vai comer aqui arroz e feijão, não vou gastar com ração, não vou gastar com veterinário, não vou gastar com nada. E na realidade foi o contrário que aconteceu aqui. Isso também às vezes se deve ao panorama econômico de Brasília, que boa parte rege é funcionário público, né? Então não sofreu tanto impacto, mas em outros estados também eu conversei com alguns colegas e eles falaram, cara, aumentou. Então, assim, São Paulo, Rio, né, que o funcionário público lá é quase nenhum. O pessoal começou a ficar mais em casa, começa a observar mais, começa a às vezes a gente vê isso até em animais de produção, né? Que não é tanto nosso foco, porque às vezes o cara só vai procurar para dar um diagnóstico quando ele perde um lote muito grande. É como recentemente a gente pegou. Tava perdendo muitos animais, aí foi que resolveram. Então, assim, falta um pouco de conscientização. Eu acho que só para fechar esse meu raciocínio, tem uma coisa que me preocupa no futuro, né? Que são os futuros veterinários. Isso me preocupa muito, porque essa geração é uma geração que tem muito acesso a muito conteúdo, né? Antigamente, eu sou mais novo, eu sou dessa época, vocês então, né? Assim que eu chamava vocês de velho, né? Não, obrigado. Valeu. Mas dá meu remédio aí, quando você queria estudar alguma coisa, você tinha que ir na biblioteca, pegar um livro. Hoje em dia, uma pessoa digita no Google e já acha tudo. Então, eles têm muito acesso, eles sabem muita coisa, principalmente de informática, mas o limite para esse muita coisa ele é pequeno. Então, é parecido com... não sei um exemplo ideal, mas ele sabe muita coisa, mas pouco superficial dessa muita coisa. Ele sabe muito e ao mesmo tempo não sabe nada. Sabe muito de vários nadas, né? Então, assim, tem gente, e olha que eu dou aula do primeiro semestre, depois pego eles mais pra frente, que tem gente que não sabe responder por que escolheu veterinária. Eu falei, se você não sabe responder o porquê você escolheu veterinária, se você está gastando dinheiro com isso, é bom você parar e pensar. E eu me sinto na obrigação de falar, gente, não é um curso fácil, o mercado de trabalho não é fácil. E assim, e querendo ou não, a gente encontra esses alunos no futuro, eles são nossos clientes. Então isso me preocupa muito. E o tenso que eu vejo assim, com relação à celeridade da sociedade, os índices de burnout que acontecem na nossa veterinária, na nossa classe ainda mais, né, que é a parte da saúde, tipo 4 vezes ou 2 vezes mais do que as exatas, e dentro da saúde a nossa é o dobro do que acontece, mas cara... uma das áreas da saúde que tem maior índice de suicídio, cara. Mas assim, você estuda igual um maluco, né? Você estuda... Enfim, primeiro que assim, tudo começa naquilo que trabalha com o que ama, que você nunca... Isso é velho, isso é uma balela, né? Você vira um viciado em trabalho. É o que eu falo do negócio da romantização. Eu tô passando pela romantização, minha esposa e eu estamos passando pela romantização do filho. Ai, é linda, não sei o que. Não, é difícil pra caramba, velho. O normal é a esposa ter a depressão pós-parto, né? Pelo menos na minha concepção. Porque, cara, é um perrengue, mas é um perrengue bom. É um perrengue bom. Eu nunca fiquei dormindo pouco e de bom humor. Né? Geralmente eu fico de mau humor 100% do tempo, mas isso... Então, assim, existe aquela... eu gosto da veterinária, eu amo a veterinária. Pô, a pessoa que escolheu engenharia civil, então tem que gostar o quê? De tijolo, cimento, ama cimento. E a gente tem sorte que as respectivas são veterinárias. A minha mais específica ainda, que ela atua na área. Então, assim, entende o fato, às vezes, de a gente estar num domingo à tarde trabalhando. Né? Num sábado à noite, estudando, preparando uma aula. Então, assim, peleja. É puxado. E eu brinco porque eu dou a primeira aula do primeiro semestre do curso de veterinário. Então, eu já entro na primeira aula já falando tudo isso. Ó, gente, é difícil mesmo. A maioria, alguns já saem, já vai beber. Mas assim... Já economiza o dinheiro do resto. Eu não posso chegar pro aluno e romantizar ou falar, não posso. Porque eu me sinto na obrigação de não socar o conteúdo até o horário e acabou. Não, de eu treinar aquele aluno também
e mostrar o lado pessoal, né? Isso é bom pra gente também, né? Acaba que a gente para e reflete nas coisas, né? Só que em contrapartida, o nosso grau de cobrança com a gente e com o outro também aumenta. Né? Porque às vezes a gente pega um negócio desse informal e a gente fala, gente, onde é que a pessoa tá com a cabeça? E quer cobrar ela, mas enfim. Você não pode fazer pela pessoa, né? Cilada. Queria agradecer a presença de ambos. Né? Foi bastante... Acho que a gente conseguiu trazer conteúdo interessante, deu para ter uma noção do que é, e serviu também para alertar o povo aí que também é veterinário, não é esse mar de rosas. Não é lindo, né? A gente que agradece o espaço, a gente tenta, né, incentivar as pessoas a seguir essa área, mas realmente são poucos os que querem, né? A gente temos estagiário curricular, ou seja, no último semestre, que quer patologia, e às vezes depois de uma pós-graduação acaba mudando, vai para outra área, isso é normal, né? É importante a gente frisar as pessoas fazerem o que realmente gostam. Eu queria agradecer também o convite, o espaço, a troca de ideia. É sempre bom, né, conversar coisas da veterinária, e não é só a veterinária, né? Tem toda uma situação por trás aqui, social, econômica, de educação, de tudo assim. E eu gosto de conversar, né? Não sei se reparou. Né? Mas é bom, sempre trocar ideia é sempre bom. Traz sempre novas visões de tudo. Perfeito. Agradecer aqui, a gente conta com o apoio do Estúdio Plano B, vídeo, internet, marketing, toda a parte de vídeo institucional, videoaula, a própria marketing e produção do programa. E é isso.